Boa tarde. Estamos na terceira mesa, né, do seminário de 40 anos. Agora a gente vai falar das memórias da resistência negra, né, e temos aqui alguns dos ex-diretores do NEAB, né, NEAB ainda não tem ex-diretor, a gente só tem NEAB e o CEAB, né, Centro de Estudos Afro-Brasileiros, depois Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e eu dou boa tarde e boas-vindas a vocês que estão aqui, né. Vou passar a palavra para a nossa vice-diretora, né, eu sou Rosa, diretora do NEAB, e vou passar a palavra para a Andrea, que é a vice-diretora, ela fará a apresentação dos demais escritores. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer retornar. Fizemos o primeiro momento pela manhã, que foi muito gratificante, aprendi muito, e acho que todo mundo que estava vivenciando o momento também. Esse é um momento maravilhoso em que a gente vai poder retomar a memória, vivenciar um momento que a gente não tem normalmente oportunidade, principalmente oralidade, que os sentimentos, os sonhos, os desejos, as conquistas aparecem na fala, que por vezes embarga, né? Aparecem nas escolhas das palavras, as lembranças, os amigos que foram feitos no percurso. Então, essa é uma mesa, como todas as outras, muito especial, mas ela traz uma memória de muita resistência no interior da universidade e nos movimentos negros de Alagoas e do país. O nome da nossa mesa de agora à tarde é Memória de Resistência Negra, 40 anos de NEAB e de luta para fazer Palmares de novo. Então, acho que é uma mesa que fala, a própria titulação da mesa diz muito, né? Fazer Palmares de novo, ou seja, é uma luta que ela não se esgota, que ela continua permanentemente, enquanto a gente ainda tiver processos de exclusão, desigualdade, racismo nas suas mais variadas facetas. E para fazer esse momento, né, tão espetacular, no sentido mesmo das emoções e dos sentimentos, a gente tem quatro representantes agora que tem... Bom, eu tenho um pouquinho de dificuldade porque os currículos são muito longos, né? São 40 anos, mas parece que vocês trabalharam muito mais do que isso, porque o NEAB tem 40 anos, mas eu acho que vocês têm muito mais, porque pela quantidade de ações que realizaram nesses anos. Então, eu queria começar fazendo a apresentação do professor Zezito, que não está aqui, mas está vindo, e ele vai ser o nosso representante, né? Também seria a primeira fala, mas o professor Zezito ainda está a caminho, mas eu vou fazer essa apresentação. O professor Zezito tem graduação em História pela Universidade Federal de Alagoas, tem mestrado em História pela Universidade Federal de Alagoas, e atualmente trabalha na Secretaria Estadual de Educação, né? Tem pesquisas voltadas para a questão do quilombo e faz um trabalho com as comunidades quilombolas e com a questão da antropologia. E também teve a sua atuação no NEAB e que conta essa história, né, dos seus primeiros momentos no núcleo afro-brasileiros e agora indígena, com muita maestria. Professora Lourdes, né, professora Maria de Lourdes Lima, professora Lourdes, é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado pela Unesp, foi professora do curso de História, né, e também do curso de mestrado em História pela Universidade Federal de Alagoas, e também trabalhou como diretora do NEAB-UFAL, e vai trazer um pouquinho dessa trajetória para a gente possa conhecer mais. Professora Ângela, militante do movimento negro, desde os anos 50, foi também diretora do NEAB, anterior NEAB, hoje NEAB, hoje NEAB. Professora Ângela tem a atuação, foi professora da Universidade Federal de Alagoas, trabalhou como diretora de cultura, né, pelo nosso departamento, pela nossa associação de professores da Universidade Federal de Alagoas. Professora Ângela tem hoje uma atuação no mestrado profissional no ensino de saúde da Faculdade de Medicina, tem experiência com projetos, disciplinas e pesquisas que trabalham a questão da saúde, a questão sexual, a questão da mulher negra e a saúde da mulher negra, raça, racismo institucional, ensino e práticas de saúde, enfim, tem um conjunto de elementos que ela vem alcançando, juntando, né, em várias áreas diferentes, mas a questão negra é sempre muito evidente, muito forte na luta da professora. E o professor Moisés, possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal também de Pernambuco, e doutorado pela Universidade Católica de São Paulo. É professor associado do Programa de Educação e Culturas e Identidades da Universidade Federal Rural
de Pernambuco e em associação com a Fundação Joaquim Nabuco. Foi diretor do NEAB UFAL e hoje atua como diretor do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas. Então, esses são os nossos convidados de hoje para tratar um pouco dessa memória e permitir que as gerações futuras e as gerações presentes conheçam os primeiros passos galgados pelo NEAB, né, como ações políticas, como ações afirmativas. Professora Ângela, por favor, a sua fala. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, meus colegas ex-diretores, e boa tarde a toda a comunidade que se faz presente no momento, né? Eu gostaria de saudar a todos e a todas e me dizer da satisfação em ser professora, não é porque eu me aposentei que eu deixei de ser, e ter a Rosa como nossa anfitriã, diretora, coordenadora do NEAB atualmente. A Rosa foi nossa ex-bolsista do NEAB, no tempo que ela foi NEAB, e ela foi ajudante responsável por essa publicação aqui, que eu não abro mão dessa publicação Culé Culé, que teve 4 edições. E uma dessas foi a organização com a Rosa. Então, parabéns, Rosa, pelo seu trajeto. Muito obrigado por permanecer conosco e por retornar às suas raízes, tá? E eu gostaria de começar, faremos Palmares de novo. Eu gostaria de começar lendo um pensamento de Zezé Oluqueme, que ele mesmo se diz macumbeiro nato, é a alta definição que ele diz, é que ele fala em ancestralidade. Ele diz assim: não se religa uma conexão que nunca foi perdida. O que ele quis dizer com isso? Que é preciso conhecer uma conexão ancestral. A nossa conexão ancestral está presente em nós mesmos. A ideia de ruptura, de reconexão, de procura, nos conduz à ancestralidade contida em nós, e porque nós somos ancestrais de nós mesmos. Nós nascemos com nossa ancestralidade. Então, como se reconectar com o que faz parte de você? Do ponto de vista filosófico, relacionado no autoconhecimento, é de extrema importância você se reconectar. E do ponto de vista da espiritualidade, a teoria só tem valor se for conectada à prática. E a filosofia africana nos ensina isso, essa prática. Então, através desse pensamento de Zezé Oluqueme, eu gostaria de dizer que nós fizemos Palmares e faremos Palmares de novo, porque a nossa ancestralidade está ligada à nossa resistência e, no meu caso, após 64 anos de movimento negro, eu diria a minha resiliência. A nossa resistência na Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida realizada em 1995. A nossa resistência, e no caso, eu aumento com a minha resiliência, na Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e o bem viver, que ontem fez 5 anos, e eu participei. O NEAB esteve presente nesse ato de resistência, com outros tantos NEABs, que nós tivemos uma reunião em Brasília, no dia 17, anterior ao dia da marcha, sob a direção de Dulce Pereira,
E eu recebi a delegação da diretora Clara Suassuna para participar como representante do NEAB UFAL. Então, eu vou aproveitar essa reconexão e vou ligar essa reconexão ao pensamento de quilombismo de Abdias Nascimento, o qual eu tive proximidade com a minha família. Segundo ele, em quilombismo, ele escreveu esse livro em 1980. São formas associativas que, entanto, podiam estar localizadas nos seios da floresta, com difícil acesso, como foi o Quilombo dos Palmares e tantos outros quilombos ao longo do Brasil. Como também modelos de organizações como irmandades religiosas, clubes, confrarias, gafieiras e, como no nosso caso, o aquilombamento científico no NEAB UFAL. Então, quando eu falo no Quilombo dos Palmares, eu falo a localização União dos Palmares, Alagoas, né? E quando eu me remeto a essas outras organizações, irmandades religiosas, eu mesma faço parte da Irmandade de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos no Rio de Janeiro. Então, isto é considerado um aquilombamento. Os clubes Renascença, no Rio de Janeiro, também é um aquilombamento, porque na época, eu estou falando na época em que eu assistia e ia ao Clube Renascença. Então, ele era só um clube de negros. Então, eu acredito que Abdias Nascimento, relacionado a toda essa vivência, ele escreveu o quilombismo, que é uma praxe afro-brasileira. E também ele se remete a essa data quando da Revolução que nós tivemos em 64, que nós nos aquilombávamos, um aquilombamento familiar de famílias, a família dele, minha família, na casa de Sebastiana Arruda, que era uma grande advogada e promotora de justiça. E nosso aquilombamento ia mais longe, ia pró-luta da independência de Angola, de Moçambique, da Nigéria. E foi assim que eu ganhei uma bagagem tal que, como meteorologista de formação, eu entrei para a resistência negra em fazer Palmares de novo. A minha relação com o NEAB UFAL é um espaço de memória afetiva. Eu tenho uma memória das conquistas do NEAB relacionadas à minha história de vida. E também foi um sustentáculo, de alguns, em alguns momentos, com um papel de consolador da minha vida. Bem, no NEAB, eu tive atuação como... Assim que eu entrei para o movimento negro, quando eu cheguei em Alagoas, eu tive atuação como professora nos projetos que o NEAB realizava em União dos Palmares, em 84, para conscientização de professores e alunos. Mesmo antes da Lei 10.639, nós já fazíamos esse papel. Nós levávamos a história do Quilombo dos Palmares para aquelas pessoas, para aquelas professoras, alunos também, que não conheciam a história de Zumbi dos Palmares, que não reconheciam a Serra da Barriga.
Então, foi um trabalho árduo, porque você mostrar para os seus moradores que você que ali está na sua frente um monumento histórico é muito mais difícil do que as pessoas que vêm de longe. Eu também participei, eu era só do movimento negro, de um projeto de rezadeiras, benzedeiras em União dos Palmares. Para que isso? Para nós sabermos, para que nós soubéssemos as práticas das benzedeiras e das rezadeiras, na hora delas colherem as plantas medicinais, como proceder e como utilizar. Eu também participei do projeto de mapeamento dos terreiros em Maceió, que foi um projeto da UFAL-NEAB, na época organizado e gerenciado pela professora Nuzi Mendonça. Foi a tentativa de um início de um diálogo muito difícil com as casas e os terreiros em Maceió. E, por fim, como movimento negro, eu participei de exposição de motivos para o tombamento da Serra da Barriga, que foi um estudo vastíssimo que nós fizemos um levantamento topográfico de toda a espécie e qualidade. Naquela época era Memorial Zumbi e a Fundação Pro Memória. Então, a UFAL ela esteve à frente desses estudos e apresentou esses estudos para o tombamento da Serra da Barriga, com uma exposição vastíssima de motivos para o tombamento. E também o NEAB, nessa época, que era uma efervescência do movimento negro, organizava, junto com a Associação Cultural Zumbi, os encontros de negros Norte e Nordeste, que não deixar de ser um aquilombamento. Nós discutíamos as estratégias que iremos ter durante o ano e o local que nós recebíamos essas pessoas do Norte e Nordeste era o espaço do auditório da Praça Sinimbu, do Espaço Cultural. Então, a universidade ela teve um papel primordial através do NEAB dessas discussões. A Associação Cultural Zumbi ela estava presente, é um movimento negro que, ao longo do tempo, se desfez, ela estava presente nas nossas discussões. Então, eu quero aqui destacar Alberto Jorge, que hoje é o Betinho, advogado da OAB, né? Naquele tempo, ele era o Betinho. Ele entrou num impasse muito grande dentro da universidade, porque ele tinha uma banda e os colegas não reconheciam o Betinho, que iria ser e foi e é um advogado excelente, que achavam que não era o lugar dele. Então, nós temos também Beto Gomes, que tem um ateliê, Chico, que também tem uma banda. Nós temos a nossa amiga Elisete, que era da área de saúde, que hoje se encontra no Orum. A Fátima Viana, a Wanda Menezes, que foi secretária de Estado por 2 gestões, 2 mandatos de secretária de Estado da Mulher e da Cidadania e dos Direitos Humanos. Então, nessa secretaria, a Wanda organizou o primeiro seminário de quilombolas. Então, eu me lembro que eu trabalhava na secretaria e eu era responsável pela organização, pela movimentação dos quilombolas.
e nós trouxemos quilombolas de norte a sul do país para a Serra da Barriga, fechamos um hotel para todas essas pessoas, esses quilombolas que estiveram presentes. Então, nós estávamos no NEAB. Não posso deixar também de citar o Gilvan, a Socorro França, que é nossa amiga, que trabalhava na área da saúde e até hoje trabalha, a Socorrinho, que era sobrinha da Violeta e que trabalhava também com educação física, o Luciano, que foi professor que é professor de arte, se encontra aposentado. Eu o encontrei em Satuba, e de outros estados nós temos a Ana Célia, que foi nossa parceira ferrenha. Então, eu quero citar aqui as minhas... o que eu fiz dentro do NEAB, minhas não, foram do NEAB, né? As ações ligadas à dinâmica do NEAB. Na época, nós estávamos no espaço cultural e era uma discussão muito séria que havia administrativa sobre o NEAB ser um órgão ligado à reitoria. Então, era uma... Estou naquele papel chato. Tá, quantos minutos? Oi? Quantos minutos? Já estou acabando. Já passou 1 minuto. Mais 4. Então, Mas a gente tem tempo, a gente tem 1 a menos. Então, nessa época, na direção estava ligada ao gabinete de reitor. Então, era um embate muito grande administrativo. E o NEAB efervescia com as visitas do movimento negro. Nós conseguimos, nessa época, um movimento de escolas em maio e em novembro. Nessa época, a comunidade estudantil só reconhecia o papel do negro em novembro e em maio. Então, era um movimento muito grande de estudantes no NEAB. E, então, nós fomos pioneiros na introdução da Lei 10.639, que nem havia. E em parceria com a Associação Cultural Zumbi, que ia, de escola em escola, fazer a reivindicação do espaço. Então, eu vou utilizar aqui uma metáfora com a minha chegada no NEAB. Foi uma chegada meteórica. Por quê? Porque eu era meteorologista e todo mundo achava estranho que uma meteorologista fosse para a direção do NEAB. Então, foi essa a nossa atuação que nós tivemos, e eu considero uma atuação exitosa, porque começamos também a discutir a posteriori, né? Eu tive vários estágios no NEAB. Eu tive um estágio em 2003, antes da implantação das cotas, do Programa de Ações Afirmativas, e tive outras inserções quando eu atuei durante 10 anos na disciplina Saúde da População Negra, e agora com as cotas para o ensino superior. Por fim, eu quero registrar aqui a vitória de 11 quilombolas da comunidade de Alcântara.
nós sentirmos como uma comunidade que está sendo vilipendiada dos seus direitos humanos, ela deu uma resposta democrática à nossa memória, à luta de todos nós e à nossa resistência. Eu estive em Alcântara, estive num seminário que foi organizado pela Secretaria de Saúde e eu pude ver as condições dos quilombolas naquele local. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Rosa. Eu lhe amo muito, eu arengo muito com você, mas eu lhe amo demais. Eu sei, professora, o carinho é mútuo, mas daqui a pouco a gente retorna, que a gente tem um debate ainda. Tá certo, tá certo. Agora vamos à professora Lourdes. Ela conseguiu voltar, meninos? Eita, professor Zezito chegou. Meninos, coloquem o professor Zezito. Ótimo. Estou aqui há uns minutos. Pronto, já. Aí... Pode falar, professor. Ah, sou eu agora? Eita, chegou. Vai, Zezito. Ô, Lourdes, Moisés... O senhor era o primeiro, professor. Ângela falou por você no início, depois... Desculpe o atraso. Ela está dizendo... Rapaz, é uma satisfação reencontrá-los, né, nesse momento aqui, principalmente a nossa querida Lourdes, que ela é em nossa terra, mas ela parece que permanentemente vive tomando esse chá de sumiço, né? E olha que ela mora aqui na Praça do Centenário, né, Lourdes? Está residindo lá agora, não é? Bem, gente, é o maior prazer de estar aqui com vocês. Ainda continua. Ainda continua, né? Para a gente refazer essa memória do nosso querido NEAB, né? Porque o NEAB, para mim, ele não só foi uma referência institucional, mas é, para mim, uma referência de vitórias pessoais, né? De enfrentamento, de descoberta da minha negritude também, de descoberta, de reencontro de amigos. Né? Eu acho que o NEAB tem uma significância para mim, além da instituição, né? Porque todas as minhas experiências enquanto ser humano, no coletividade, o que diz respeito à questão negra, toda ela eu aprendi com as minhas relações no NEAB, né? Eu vou tentar fazer uma conversa bem descontraída dentro dessa retrospectiva para aqueles e aquelas que estão nos assistindo, para entender que o NEAB, eu acho, ele foi um pouco diferente da criação de vários posteriores a ele, porque ele foi uma criação de cima para baixo, mas quando eu digo de cima para baixo, mas quando chegou embaixo, ele teve uma ação de horizontalidade, não de verticalidade. Quando eu falo de cima para baixo, porque ele foi criado a partir de uma perspectiva positiva do reitor na época, que foi o professor João Azevedo, né? Que também isso foi decorrente da presença de mais de 70 militantes, né, ativistas do movimento negro aqui, intelectuais negros e não negros presentes, quando nós tivemos, no dia 22 de agosto a 24 de agosto de 1980, que hoje, né, que amanhã nós estamos celebrando, né, esses 40 anos da nossa primeira subida à Serra da Barriga, né, quando se pensou na criação do Centro de Estudos Afro-Asiáticos para iniciar os estudos acerca do Quilombo dos Palmares. Então, veja que foi uma decisão do professor João Azevedo, e uma decisão acertada, né? E que indicou de imediato o professor Décio Freitas para ser o diretor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Naquela época, ele tinha a denominação de órgão suplementar, né?
E ele teve umas características próprias, né, que eu acho que a concepção do NEAB, ou do NEAB naquela época, ele, por um lado, facilitou a sua independência administrativa, né, a sua independência financeira, mas, por outro, na questão acadêmica, eu acho que até hoje nós temos algumas dificuldades pela forma como ele foi criado. A gente percebe que muitos dos núcleos criados hoje nas universidades, nos IFAs e em muitas escolas de segundo grau no Brasil, de uma forma geral, eles estão diretamente vinculados a um centro, a um departamento, e nós não, fomos diretamente vinculados à reitoria. E nisso nós tínhamos orçamento próprio. Nós, todo final de ano, no mês de outubro e novembro, a gente sentava para discutir o quanto cabia a nós no orçamento da Universidade Federal de Alagoas. Esse orçamento que eu estou falando não era o orçamento do pagamento dos funcionários, mas do custeio do NEAB. Nós tínhamos, além do custeio, nós tínhamos também uma verba especial para, que hoje a gente chama de monitores, né? Também nós tínhamos essa verba que já vinha dentro dessa verba de custeio, né? Porque isso era o formato da universidade na época que favorecia isso. E, se não me engano, o único órgão suplementar que nós tínhamos eram dois, que era o hospital, né, e o Museu Theo Brandão. Nós passamos a ser o terceiro com toda essa autonomia, né? Agora, enquanto que o Theo Brandão ele se criou dentro de uma concepção independente, mas com corpo docente e de pesquisadores já fortalecido, nós, no EAB, só iniciamos com a pessoa do professor Décio Freitas e comigo, né, e o professor João Azevedo, ao descobrir que eu estava naquela ótima reunião no dia 20 de agosto, quando o professor Abdias Nascimento reclamou do professor João Azevedo a presença de um professor ou de alguém da universidade. Foi quando ele me descobriu lá no final do auditório e ele me chamou para fazer parte da mesa. Então, foi a partir daí minha inserção na discussão política e cultural da questão negra no Brasil, não na inserção na universidade, porque quando eu fui convidado para lecionar na universidade, que iniciei minha carreira no dia 3 de março de 1980, na condição de professor colaborador, que era essa categoria que existia antigamente, eu fui convidado para ensinar duas disciplinas, Antropologia do Brasil 1, que era do índio, e Antropologia do Brasil 2, que era do negro, né? Então, eu já entrei na universidade com essas discussões da diversidade pertinente à formação do povo brasileiro. E logo depois, em agosto, eu fiz o concurso e me efetivei, né? Então, vejam, o Décio Freitas, ele iniciou essa sua carreira enquanto diretor, e ele prometeu publicamente que faria a doação dos documentos originais, que ele fez a pesquisa no Museu do Tombo, lá em Lisboa, e em outros lugares, né, na própria Biblioteca Nacional, que ele prometeu fazer essa doação a nós, aqui em Alagoas, principalmente a Universidade Federal de Alagoas, a UNEAB. Mas, infelizmente, o que nós recebemos foi uma cópia desse documento. Inclusive, nós fizemos a publicação, né, dessa pesquisa dele, mas isso que importa é que o documento ficou conosco, resultou nessa publicação, né? Mas ele não teve o tempo suficiente para desenvolver a pesquisa, que era o objetivo da criação do CEAB na época, era Centro de Estudos Afro-Brasileiro. O professor João Azevedo disse: olha, Zé, você encosta aí no professor Décio Freitas, porque nós precisamos de alguém que possa auxiliar ele nesse trabalho aqui. Foi realmente a minha incumbência. Mas, infelizmente, o professor Décio Freitas, ele não teve as condições que ele queria para desenvolver a pesquisa aqui, e também outros contratempos pessoais, e ele não passou um ano e pouco
direção do Centro de Estudos Afro-Brasileiro. Ele ausentou-se, o professor Rogério Gomes, ele ficou como pró-tempore durante mais ou menos uns 6 meses, mas isso só mesmo na burocracia, eu auxiliando, porque a articulação era, nessa época, muito mais voltado para a questão do tombamento da Serra da Barriga, e por parte, tanto do Décio, do parte do professor Lutman, né, que depois ele assumiu, o Max Lutman e o professor Rogério Gomes, eles não tiveram essa afinidade direta com o Memorial Zumbi, porque o Memorial Zumbi foi criado em 1980, o Conselho Geral do Memorial Zumbi, que tinha como um dos seus objetivos era o tombamento da serra. E isso capilarizou muito das ações da universidade, porque foi ela a condutora do processo, já que era uma instituição, mesmo o Memorial Zumbi sendo um oficial, tornou-se reconhecido, mas foi a universidade que conduziu esse processo. E o Décio estava preocupado e voltado muito com a questão da pesquisa dele, né, desenvolver sua pesquisa. E o próprio Max era com a área da pesquisa arqueológica não arquitetônica, que foi a restauração da Casa Jorge de Lima, e alguns projetos que ele tinha, que pensava o Memorial Zumbi. Mas isso não andou, né? Ele ficou focado muito nos projetos. Não lembro bem de um pesquisador que ele trouxe lá da Espanha, eu não recordo o nome do pesquisador, que eles foram feitos alguns seminários aqui para discutir essa questão do projeto para o Memorial Zumbi, mas também não andou muito. Foi quando o professor João Azevedo, ele me chamou em seu gabinete e disse: olha, Zezito, eu tenho uma missão para você. Aí eu perguntei qual seria essa missão. Você vai assumir a direção do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Eu não tinha a mínima experiência administrativa, enquanto acadêmico também, eu tinha saído da graduação recentemente, a universidade, o meu curso não tinha nenhuma experiência na área de pesquisa, era só graduação pela graduação, os trabalhos que eu tinha de pesquisa eram muito mais para quando eu concluí o meu curso de História, né, quando eu fiz o meu TCC, e foi aqui no Instituto Histórico e no Arquivo Público, então eu era realmente uma pessoa que não tinha ainda todo esse know-how para assumir o SEAB na época. Eu disse a ele que eu não tinha essa condição, mas ele disse: não, você é a pessoa indicada e você vai ter que assumir. E você vai ter que assumir com uma outra função. Você vai morar em União dos Palmares. Eu digo: professor, eu não tenho a mínima condição, eu só tenho 20 horas, não conheço ninguém em União, às vezes que eu fui em União, o senhor sabe, foi aqui, foi na organização do 20 de novembro, já que, nesse momento, essas questões passaram sob minha responsabilidade, já que o Décio e o próprio o professor Marcos e o Rogério não ficaram à frente disso, e eu, como auxiliares dele na época, que estava à frente disso, juntamente, evidentemente, que eu já era presidente da Associação Cultural Zumbi, que a gente organizava o 20 de novembro lá na Serra da Barriga. Mas aí eles: não tem problema, eu darei para você a sua dedicação exclusiva, as suas 40 horas, e você arrume suas trouxas e vai embora para a União. Eu perguntei a ele onde era que eu ia morar, né? Quem ia pagar a minha hospedagem e tudo. Ele disse: daqui a uns 6 meses a Casa Jorge de Lima está restaurada, você vai ter uma ajuda de custo para morar lá de aluguel, e não me ponha mais dificuldade, vai embora para lá. E na semana seguinte saiu a minha publicação e eu fui embora morar lá em União. Vocês imaginem, eu muito maduro. E foi aí onde começaram o racismo. Eu digo começaram para mim, né? Porque ele já sempre existiu o racismo estrutural na sociedade brasileira, principalmente nas instituições. E na época o prefeito, se não me engano, era o Rosibé, me apresentei a ele enquanto professor da universidade, né, que nós iríamos fazer esse trabalho em conjunto, com o apoio da Prefeitura de União dos Palmares, né, e evidentemente o professor
Aloysio Galvão estava comigo, né, que era o proreitor de extensão na época da UFAL, me apoiando, me dando as orientações, e eu iniciei os trabalhos. Primeiro, eu fui, nunca esqueço que eu fui morar em uma... Não existia casa para alugar em União dos Palmares, eu fui morar no fundo de uma pousada lá, em União dos Palmares, né? Então, eu passava, e a segunda-feira só voltava sexta-feira. E não tinha lugar onde eu não tinha ninguém, não tinha um espaço, e o espaço que eu resolvi foi a Câmara dos Vereadores. Eu consegui lá um espaço para... não tinha nenhum equipamento, os equipamentos que eu utilizava eram tudo da Câmara, e foi nesse espaço que eu tive o meu primeiro embate, quando um dos vereadores de lá, só sei o sobrenome dele, Holanda, certa feita, eu estava lá trabalhando, né, preparando uns documentos, ele chegou para mim e disse: professor, eu preciso desse espaço agora, dessa máquina. Eu digo: eu estou terminando esse trabalho aqui, assim que eu terminar, eu saio e deixo você fazer esse trabalho. Ele disse: você está falando com o vereador Holanda, e eu quero um espaço agora. Eu olhei para a cara do sujeito assim, eu digo: olha, seu vereador, aqui é um espaço público, eu estou aqui a partir de um convênio entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Alagoas, tenho a permissão do presidente da Câmara, e eu só vou sair deste local quando eu terminar o meu trabalho. Não sairei. Se o senhor estiver incomodado, que se retire. Olha, isso criou um fuzuê na Câmara dos Vereadores. Ele se esperneou, mas também eu não saí de lá. Quando eu terminei meu trabalho, eu saí. E logo depois começaram a campanha para personalidade não grata em União dos Palmares. Aí, quando começou o meu embate com a Câmara, né? No tempo que eu estava lá, o meu embate era, já que ele era um provocador permanentemente, né? E eu também, eu sou filho de Xangô, estava afrontando a ele. Mas iniciou-se aí o nosso trabalho da Universidade Federal de Alagoas em União. Como nós tínhamos um certo recurso, nós convidamos alguns estudantes que frequentavam lá o ensino do segundo grau. Nós iniciamos uma pesquisa das expressões culturais africanas lá em União dos Palmares. Nós descobrimos, né, com essa pesquisa, alguns potenciais de expressões culturais, principalmente na área do Guerreiro, a comunidade quilombola, né, de Muquem. Nós iniciamos o trabalho lá, algumas pesquisas, identificamos as pessoas, né? Então, todo o nosso trabalho iniciou-se lá em União dos Palmares. Logo depois, nós assumimos, através do Memorial Zumbi, já que eu era parte do Conselho Deliberativo, a missão, a partir de 1981, de iniciar os estudos para o tombamento da Serra da Barriga. Ficou a responsabilidade da UFAL, através do NEAB, e eu estava à frente. Quando nós formamos uma grande equipe, inclusive a professora Ângela, né, fazia parte dessa equipe na área do curso de meteorologia, do curso de geografia, com vários professores, né, que nós publicamos, inclusive, um material que justificou o tombamento. E o NEAB, ele iniciou também alguns estudos que foram pioneiros em Alagoas. Eu lembro que a professora Lourdes, juntamente com a professora Nuzi, se não me engano, iniciaram o mapeamento dos terreiros de candomblé no estado, aliás, na cidade de Maceió, que isso foi um trabalho pioneiro. Nós também iniciamos os estudos sobre as comunidades quilombolas. Nesse caso, esse trabalho foi paralelo com a Associação Cultural Zumbi. Visitamos, pela primeira vez, uma comunidade no sertão, que foi a comunidade de Cajados Negros. Eu recordo que foi o Plínio, acho que todos vocês conhecem, que é muito conhecido como Negro Plínio, que fez essa provocação, e nós conseguimos um ônibus e fomos lá para Cajados Negros. Eu recordo muito bem quando nós chegamos lá com o ônibus, descendo do ônibus, aquela negrada, as crianças lá de Cajados Negros, todos se escondendo com medo da gente, né? Achava que nós éramos os papafigos, né? E foi um padre que ele nos convidou para ir para lá, para conhecer a comunidade, quando nós iniciamos todo esse trabalho junto
às comunidades. E também, junto com a Associação Cultural Zumbi e o NEAB, nós fomos pioneiros em um trabalho que ele foi muito desafiador. Por que ele foi desafiador? Ele, na época nós estamos falando de 1980, a ditadura ainda permanecia, mas tinha um projeto que o objetivo do projeto era fazer com que populações das comunidades tradicionais, que no caso era Muquem, iniciasse o processo de letramento, de aprendizado, a partir das realidades históricas sociais. E nós iniciamos esse trabalho lá na comunidade de Muquem. E o que eu acho que nos marcou, enquanto NEAB, enquanto Associação Cultural Zumbi, nós começamos a dialogar com o prefeito e nós construímos, inclusive, em Muquem, naquela época, logo na entrada, ali no lado direito, tinha um morrozinho, nós construímos, evidentemente com o apoio da prefeitura, uma escola, né? Uma escola para abrigar essas crianças de Muquem, que não tinha nenhuma escola na comunidade de Muquem. As crianças de Muquem, nessa época, não estudavam ainda, né? Não tinha escola dentro da comunidade, e nós iniciamos com a professora, com a realidade da cana-de-açúcar. Então, era a realidade da discussão étnico-cultural e da cana-de-açúcar para que os estudantes iniciassem o processo de letramento. Isso criou um problema sério, porque chegou na boca do Mano, que era prefeito de União na época, e ele me chamou dizendo que o projeto, já que a escola era municipal, estava proibido da nossa entrada na escola, né, já que nós estávamos formando os professores que lecionavam lá, que era uma professora da comunidade, nós não poderíamos mais fazer formação para ela. Ela ia agora seguir as orientações da Secretaria de Educação. Também nós tínhamos lá em outro bairro na cidade de União, nós fomos impedidos de dar continuidade a esse projeto. Mas também o NEAB, juntamente com a Associação Cultural Zumbi, eles foram marcadores nos eventos para o 20 de novembro. O que vocês imaginaram ou imaginam, aquela simbologia para nós fixarmos, né, o 20 de novembro enquanto o símbolo... Professor, esgotou-se, minha filha. Quanto tempo? Já se passaram Vou 15 encerrar. minutos do tempo. Vou Depois eu encerrar, tenho tá tempo ok. retorno. Nós criamos, Tá juntamente com o certo, professor professor. o Dilson Moreira, alguns símbolos que foram fundamentais. Aquelas bandeiras que nós colocamos lá em cima, que representavam os municípios, depois os estados da federação, a construção daquele posto de observação, não é? A corrida Zumbi dos Palmares. Então, nós criamos várias atividades, vários ritos, né, para que a população negra e as pessoas que visitassem a Serra da Barriga encontrassem, além da celebração ecumênica, que não era nenhuma celebração ecumênica, que prevalecia lá era o cristianismo, para que tivesse algumas expressões culturais da identidade negra, evidentemente, além de celebrar e a discussão política que nós tínhamos ao final da tarde sobre Zumbi dos Palmares e sobre a importância histórica e política do Quilombo dos Palmares. Então, eram essas as minhas reflexões que eu tenho a dizer sobre o nosso NEAB, que consolidou a Serra da Barriga e a história do Quilombo dos Palmares na memória do povo alagoano e do povo brasileiro de uma forma geral. Eita, perdão, perdão. Pronto, pronto.
Perdão aqui na confusão. Professora Lourdes, ela caiu, não foi? Então, professor Moisés, a fala do senhor, seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigada, professor Zezito, daqui a pouco a gente retorna. A Lourdes voltou. Olha a professora Lourdes. Pronto, então, pode falar, professora Lourdes. Do início, o grande desafio aqui é você vencer os 15 minutos. Alô? Estão me ouvindo? Continuo? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite para participar dessa mesa, como uma das diretoras, né, do NEAB, naquela altura lá dos anos 90, creio. Nesse sentido, né, eu gostaria de de fazer referência à minha, né, quer dizer, ou seja, o período da minha gestão, na medida em que trabalhei no sentido de executar 2 projetos, né, que foram elaborados pelo Zezito Araújo, né? Um deles foi, como ele já fez referência aí, o mapeamento, né, dos terreiros de candomblés de Maceió, e o outro foi um mapeamento das comunidades negras rurais, né? Então, naquela ocasião, além de Cajados Negros, né, a gente teve conhecimento de uma outra comunidade que, né, estava situada naquela região de Penedo, que era Palmeira dos Negros. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, se a gente está falando desses 40 anos, né, de aquilombamento, né, eu acho que as comunidades negras rurais, elas entram justamente dentro dessa preocupação, né, quer dizer, desse espírito, né, de mapear essas comunidades, né, no sentido de tê-las não só como objeto de estudo, né, mas também de reflexão sobre a questão do negro em Alagoas, né, no âmbito acadêmico, no âmbito da Universidade Federal de Alagoas, né. E, para isso, né, eu tomo como referência o atual nome do NEAB, né, que saiu, né, de uma leitura exclusiva, né, ou seja, da comunidade, né, afro-brasileira, para justamente incorporar as comunidades indígenas, né? E aí vem uma proposta minha nesse momento. Apresento aí não só a atual gestão do NEAB, mas também os meus colegas que estiveram comigo durante os anos 80, 90 e 2000. Existe um povo invisível que até hoje, né, ele, até no âmbito da universidade, ele tem se mantido à margem, que seriam os ciganos, né? Quer dizer, por que vem essa minha proposta aqui? Porque eu tomei conhecimento, através de uma família aqui em Maceió, né, de um grupo, né, de famílias ciganas que existe em Alagoas e que esse pessoal não tem nenhuma visibilidade, né, quer dizer, perante, né, estudos acadêmicos. E há, nesse sentido, uma preocupação nossa de dar visibilidade a essa comunidade, né, que muitos chamam de Romani, né, que é uma língua, né, que servia, né, de língua geral, né, das comunidades ciganas. E alguém pode até perguntar, mas
o que justifica a presença de ciganos aí? Eu acho que primeiro justifica, né, o fato deles já existirem, né, quer dizer, desde do Brasil colônia, né, que essas famílias de ciganos migram, né, pelo Brasil, e o fato de que eles existem. Estão aí, em Alagoas, existem várias famílias, né, quer dizer, morando no interior, sem nenhuma visibilidade, né? Para aqueles que estão mais, né, ou seja, ausentes da discussão, basta que a gente faça referência à dança e à música flamenca, né? É onde a gente vai encontrar, né, essa comunidade. E essa comunidade, geralmente, nos momentos de perseguição, né, ou de teorias, né, do eugenismo, elas são as primeiras, né, a serem objetos, né, ou seja, de eliminação. Quando eu falo eliminação, eu estou falando do ponto de vista do genocídio, né? E se a gente dentro, né, da universidade também isola elas, né, de qualquer discussão ou de qualquer estudos, a gente também está promovendo esse genocídio cultural, né? No momento em que a gente cria, né, as condições efetivas, né, quer dizer, de supressão da sua existência. Então, a minha proposta ao NEAB é que o NEAB também inclua esse grupo, né, de ciganos, que aí passariam a ser chamados de Romani, né, e integre, né, quer dizer, dentro de uma política onde a gente possa mapear esses grupos dentro de Alagoas. Tá? Eu acredito que, nesse sentido, a gente estaria justamente trabalhando no sentido de dar visibilidade, né? E quando eu penso nesse grupo de ciganos, né, eu estou pensando não só a partir, né, quer dizer, de um agrupamento, de um grupamento étnico, mas também cultural, né? Na medida que aí entra a dança, a música, né, e um tipo de vida, né, que está muito ligado, para falar na ancestralidade, né, a nossa ancestralidade ou seja, de deslocamentos constantes, né, de um lugar para outro. Né? Os ciganos são conhecidos como um povo nômade. Né? Então, nesse caso, né, a minha proposta é que o NEAB, ao incluir, né, esse grupo, né, quer dizer, dentro dos seus estudos, a gente possa, de fato, né, quer dizer, observar o NEAB sob o prisma, né, dessa leitura que contempla essa comunidade que sempre foi, né, excluída, né, dos estudos acadêmicos dentro do marco, né, ou do âmbito das universidades públicas brasileiras. Tá? Então, eu acho que essa seria a minha intervenção na tarde de hoje neste seminário. Bom, e aí deixo a discussão para a hora do debate. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, professora Lourdes. Agora a gente passa a palavra ao professor Moisés. Então, boa tarde a todos e todas. Primeiro, parabenizar a direção atual do NEAB, né, NEABI, a Rosa e as outras pessoas pela organização desse evento em torno da memória do NEAB. Eu vi uma programação bem rica, com muitas atividades. Então, é um momento de muita felicidade ver a vitalidade do núcleo, né? E soube também da interiorização do núcleo. Ele está presente em outras unidades da UFAL, no interior do estado. Então, é muito bom ver essa renovação
e a manutenção dos ideais iniciais do próprio NEAB, lá nos anos 80, né? E aí a gente tem a oportunidade de conversar, de discutir com diferentes ex-diretoras e ex-diretores aí que aqui presentes, tem alguns que não estão, mas com os que estão neste momento. Então, é uma satisfação novamente estar com a Ângela, que tive a oportunidade, tanto a Ângela quanto o Zezito, né, na época que eu fui diretor, nós trabalhamos muito juntos, em várias atividades e em vários momentos ricos, né? Acho que o NEAB, uma instituição dentro da UFAL com 40 anos, ele tem várias fases, e umas fases muito emblemáticas do ponto de vista da importância e do impacto histórico dessas ações. Talvez a mais impactante seja a fase inicial, né? Pelo processo, pela importância histórica que teve, que foi o tombamento da Serra da Barriga. O Zezito tratou, e aí trazendo até informações, que eu conheço tantas histórias do Zezito aí nesse período, mas cada vez a gente vai se surpreendendo e vendo mais histórias sobre isso, que é a história do período que ele foi morar em União dos Palmares, esse confronto na Câmara de Vereadores, né, que eu tenho uma experiência com ele também na Câmara, que é diferente, mas nem vou tocar aqui, porque vou priorizar o meu tempo em duas coisas. Uma primeira é falar da importância dos núcleos de estudos afro-brasileiros na construção de um pensamento social brasileiro nos últimos anos. Então, nós temos hoje mais de 120 núcleos de estudos afro-brasileiros nas universidades, nos institutos federais, em algumas instituições privadas de ensino superior. E esses núcleos eles foram se constituindo aos poucos ao longo da nossa história. A gente poderia ter um marco com a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais na Universidade Federal da Bahia, no final dos anos 50, depois na Cândido Mendes, na USP, mas com essa nomenclatura de NEAB, Centro de Estudos Afro-Brasileiros, depois Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, nós somos, falando pelo NEAB e NEAB hoje da UFAL, o primeiro. O NEAB da UFAL é o primeiro, e talvez com uma tarefa, uma missão histórica fundamental para a universidade, mas para a comunidade negra, para uma concepção de democratização profunda da sociedade brasileira. Porque a atuação em torno do tombamento da Serra da Barriga, por meio do Projeto Zumbi, da presença em União dos Palmares e desse ponto de confluência do movimento social negro brasileiro no início dos anos 80, em torno do tombamento. Então, nós temos figuras fortes, emblemáticas, algumas delas estão aqui, como a professora Ângela, o professor Zezito, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Ana Célia Silva, Lepê Correia, que esteve aqui também nesse evento, a Inaldete Pinheiro, tantos outros e outras que estiveram presentes nesse momento, a presença e a relação com as embaixadas dos países africanos, o professor Kabengele Munanga. Então, o NEAB, o FAO, no primeiro momento, ele fomentou não só atividades de pesquisa, atividades de formação na cidade de União dos Palmares, falada aí pela professora Ângela Bahia, pelo professor Zezito, com as escolas públicas, antes da Lei 10.639, uma ação articulada com o movimento social negro, com intelectuais negros naquele período, mas também uma ação que foi, aos poucos, transformando no imaginário e na construção de uma ideia de nação brasileira uma inflexão muito importante. A primeira grande inflexão histórica, que é o 13 de maio, foi muito importante, mas o 13 de maio não é a data fundamental da história de emancipação e de luta política da população negra. Essa movimentação em torno do tombamento, ela foi colocando o 20 de novembro como uma data fundamental, e essa data passou ritualisticamente, o Zezito falou, inclusive, de modos ritualísticos de ir construindo essa comemoração do 20 de novembro, e passou a ser o maior evento da comunidade negra brasileira nos últimos anos, nos últimos 40 anos. Essa movimentação ela levou ao tombamento, em 85, da Serra da Barriga, como patrimônio.
o primeiro grande patrimônio histórico afro-brasileiro tombado pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro. Então, isso é de uma importância fundamental, de uma importância ímpar do ponto de vista histórico. E aí isso tem um papel do NEAB nesses processos. Inicialmente com a presença do Décio Freitas, no primeiro momento, depois aí essa sequência de pessoas que participaram na direção, na gestão do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Mas nós temos aqui na mesa duas pessoas que nunca se desligaram desse processo, desde os anos 80. A missão continua firme ainda na figura da professora Ângela e do professor Zezito. Eu estive por um período, continuo com relação ainda, mas não estive como eles estão e como eles estiveram do ponto de vista também histórico nesse passado recente dos últimos 40 anos. Então, essa é a minha primeira reflexão. Então, a importância histórica da UFAL, não é, e do NEAB, UFAL, contribuir. Então, vários outros NEABs foram surgindo ao longo dos anos, mas o primeiro que marca do ponto de vista histórico essa missão, essa tarefa e esse papel que foi desempenhado é fundamental. Esse papel do NEAB, do Memorial Zumbi, também teve uma relevância importante através do Memorial Zumbi, da constituição no centenário da abolição da escravatura, da criação da Fundação Cultural Palmares, como organismo ligado ao Ministério da Cultura e que passou a tratar, do ponto de vista do Estado brasileiro, as questões ligadas à memória, à cultura afro-brasileira. Então, a criação da Fundação Cultural Palmares, ela é resultado histórico desse rico processo de mobilização, de articulação acadêmica, político, do movimento social negro, de intelectuais negros e negras, durante esse processo, tendo o NEAB como uma instituição fundamental nesse processo, via Universidade Federal de Alagoas. Então, do ponto de vista histórico, a gente tem aí uma grande tarefa cumprida, né, por esse Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e eu tive a oportunidade de, ao chegar na UFAL, ir me inserindo, né, estava dizendo aqui na sala, antes de começar, de que estava fazendo umas contas e participei, em 1993, de um primeiro seminário organizado pelo NEAB, junto com o professor Zezito, a professora Ângela, o Bira, que também tem uma longa trajetória no NEAB, de um seminário que foi o Negro na Sociedade Brasileira, com a participação da professora Ana Célia, do Joel Rolfino, e eu não tinha vínculo orgânico ainda com o NEAB, mas era um professor jovem chegando na UFAL e fui participar, era do Centro de Educação, desse seminário, e isso foi um despertar na minha história pessoal, e acredito que o NEAB cumpriu um papel, para mim, não só formativo, um papel de trabalhar a discussão do racismo, me vincular à discussão das relações étnico-raciais de maneira visceral, e me levou para que no meu doutoramento eu fosse me reconectar com a minha história, com a história do Brasil, com a história e o papel criminoso do racismo estrutural nas formações das sociedades ocidentais. Então, para mim, foi fundamental. Eu me reformei, me formei e continuo me formando a partir dessa experiência do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E aí é uma experiência também de irmandade, que aí eu passei a constituir com muita gente, aqui particularmente, diretamente com a professora Ângela e o professor Zezito, que cumpriram e cumprem ainda um papel muito importante nesse campo, não só afetivo, mas de aquilombamento dessa experiência, no sentido profundo do que é o aquilombamento que esse seminário resgata como um grande tema. Então, Palmares não morreu, Palmares continua vivo, Palmares não foi destruído, e ele continua se ressignificando de maneira muito importante ao longo da história da sociedade brasileira. Novos Palmares virão, novos Palmares virão. E esses Palmares já estão anunciando as suas novas sementes. E as novas sementes de Palmares, elas passam pela experiência das ações afirmativas no Brasil, a partir e após a Conferência de Durban, na África do Sul, com o grande debate que se instala,
nós temos momentos em que o debate das questões raciais ele acende no Brasil uma chama, ele nunca deixou de ser um debate fundamental, ele foi um debate no final do século XIX, com a abolição da escravatura, ele foi um debate em diferentes períodos, nos anos 40, com o processo de redemocratização, com o Teatro Experimental do Negro, com a Constituição de 46, com a emergência do pensamento de Abdias Nascimento na sociedade brasileira, voltou com os movimentos sociais negros no período da ditadura, com a força dos movimentos sociais negros, do ponto de vista de discutir o tema do racismo, impregnado nas mais variadas formas, na educação, na saúde, nos espaços urbanos, na cultura. Então, a gente tem um ressurgir nos anos 80 do movimento social negro, que vai ser confluência para tombar a Serra da Barriga e vai conseguir incrementar na Constituição de 88, na Constituição Cidadã de 88, alguns pressupostos que foram fundamentais para a gente pensar numa dimensão de refundar a nação brasileira do ponto de vista substantivo, enfrentando o racismo como um elemento de adoecimento da sociedade brasileira, um racismo de matar sonhos de crianças, jovens e velhos na própria sociedade brasileira. Então, nos anos de 2000, com a Conferência de Durban, na África do Sul, foi possível pensar o racismo, reconhecer ele para além do mito da democracia racial, que criou uma amálgama da gente não pensar a discussão do racismo, porque isso foi atenuado, essa discussão do racismo, e essa discussão ela reacende a partir dos movimentos sociais negros nos anos 70, 80, e em 2000, com a Conferência de Durban e a discussão da necessidade da universidade ser refundada a partir das referências numa perspectiva de decolonizar o nosso conhecimento, aquilo que é produzido e que é ensinado na universidade, ou aquilo que é silenciado e aquilo que é ausência na universidade. Então, diante disso, a gente começou a discutir as ações afirmativas. A Universidade Federal de Alagoas, junto naquele período que eu estava na coordenação, na direção do NEAB, com a Secretaria das Minorias, com o professor Zezito Araújo, que era ainda, naquele período, não tinha se aposentado, era professor em atividade, que trouxe essa discussão e permeou ele falando hoje, desde que ele entrou na Universidade Federal de Alagoas. Então, Zezito, a memória viva no curso de História, dessa inflexão de um pensamento colonial ainda imperante no ensino superior. Então, nós fomos a segunda universidade federal a implementar cotas raciais, mas no momento de confluência e de diálogo com outras. Primeiro foi a UNB, tínhamos as estaduais da Bahia e do Rio implementando as cotas e as ações afirmativas, e nós fizemos uma discussão histórica na UFAL, novamente. E nessa comissão de constituição do Programa de Ações Afirmativas da UFAL, estava eu, a professora Ana Ângela, o professor Zezito. Nós tivemos um conselho universitário histórico de aprovação das cotas raciais na UFAL em 2003 e 2004. Então, um momento fundamental em que nós começamos a atuar internamente na UFAL no conjunto dos cursos. Foi possível muitos jovens do ensino médio, negros e negras, acessarem o ensino superior via as cotas, e nós estivemos presentes no debate nacional sobre a questão das ações afirmativas. Desempenhamos um papel importante, e é muito bom hoje ver que nessa eleição agora, no momento tão delicado que o país vive, de retorno de experiências autoritárias, que tentam desfazer aquilo que foi sendo construído numa perspectiva substantiva de construção de uma sociedade democrática, a população negra dando resposta, a juventude negra. Nós tivemos eleição de mulheres negras mais votadas em várias câmaras municipais. Uma votação expressiva de representantes das comunidades quilombolas, representantes LGBT transexuais, ou seja, uma perspectiva de pensar e refundar o Estado e a sociedade brasileira, enfrentando os dilemas profundos que ela vive e a violência que ela construiu ao longo das suas trajetórias. Então, é muito importante saber que
nós somos fortes, nós temos resiliência. A professora Ângela falou na resiliência. Nós temos resiliências as mais diferentes. E nós precisamos recuperar essa ideia de aquilombamento permanente, porque é uma ideia força, uma ideia utópica, não a utopia para frente como algo que vai acontecer, mas uma utopia que é possível ser construída no cotidiano das nossas experiências, no cotidiano das experiências das universidades brasileiras. Temos hoje muitos jovens que acessaram o ensino superior. Precisamos ainda mexer nos currículos escolares de maneira profunda, para que a gente possa vislumbrar uma outra formação de professores nas licenciaturas, né, estudar a história da África, estudar a educação das relações étnico-raciais, a saúde do ponto de vista étnico, racial, estudar as línguas africanas, a influência das línguas africanas na língua, no português no Brasil, melhorar e ampliar o intercâmbio com os países africanos, com a diáspora africana na América Latina, para que a gente possa descolonizar. Eu acho que hoje a gente tem essa referência, as perspectivas decoloniais, de pensamento. Temos também uma aproximação cada vez maior com as experiências e as culturas tradicionais dos povos originários e indígenas no Brasil. O NEAB agora é NEABI, incorporou. Nós temos também lideranças indígenas entrando no parlamento, entrando na universidade. Aqui em Pernambuco nós tivemos a eleição histórica, agora na cidade de Pesqueira, do cacique Marcos, que vem nesses últimos anos, teve o pai assassinado, assumiu o cacicado muito jovem, e há praticamente 20 anos é o cacique, a comunidade Chucuru, tem dado uma lição de organização do seu território, sua terra demarcada, de que é possível reinventar as relações sociais no sentido do bem viver, do conviver com a natureza, rompendo com uma ideia e uma perspectiva de sociedade construída no Ocidente, em que nós, humanos, podemos esgotar, podemos pesquisar e podemos criar sistemas produtivos que exaurem os recursos naturais e nós nos pensamos e nos percebemos separados da própria natureza. Então, as perspectivas das culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas e outras têm uma cosmovisão em que nós estamos integrados, nós somos partes. Então, há uma tradição que precisa urgentemente contribuir com um processo de ressignificação e de construção de novos marcos e princípios civilizatórios. A diversidade é um princípio que deve orientar. E acredito que, cada vez mais, os núcleos de estudos afro-brasileiros eles têm que cumprir um papel estratégico muito importante. E aí precisa de apoio institucional. Se as universidades não conseguem ler as gestões, elas estão perdendo. Se as universidades e as gestões das instituições de ensino superior conseguirem ler de forma apropriada, elas vão criar as condições para que as juventudes que estejam ingressando na universidade possam se formar numa outra perspectiva, possam perceber o seu papel de profissional, seja arquiteto, seja engenheiro, seja agrônomo, seja professor das mais diferentes áreas, de um outro modo, para que eles possam mexer nas estruturas danosas de poder, instaurar novos modos, para que a gente possa conviver de maneira igualitária, mas anunciando que o mistério da vida passa pela reconexão nossa com a natureza, com os sentidos mais profundos, e que isso a gente tem muito a aprender com a experiência ancestral das culturas tradicionais indígenas, africanas, de outros povos também, dos povos ciganos, dos povos orientais, rompendo com uma ideia eurocêntrica, colonial, de que o conhecimento e a civilização é apenas marcada pela experiência europeia. Não negar os conhecimentos científicos que desenvolveram na Europa, mas os vê-lo criticamente, para que a gente possa reinventar a nossa humanidade antes que ela seja descartada desse planeta, como a gente está construindo
e criamos, inclusive, as condições de autoeliminação nossa, seja pela corrida armamentista, seja pela contaminação dos solos, seja por uma alimentação nociva para os nossos corpos. Então, a gente tem um papel histórico que é um papel de resgatar direitos e princípios civilizatórios. E eles passam necessariamente pela decolonização da universidade, do saber e das formas de organização da vida. Então, fico muito feliz de estar aqui e são essas as minhas palavras para que a gente possa conversar, dialogar e me manter vivo. Queria muito, conversei até com o professor Zé Nilton, era ir amanhã para subir a Serra da Barriga, numa coisa presencial, não sei, me dá até vontade de pegar o carro e ir, porque eu acho que a gente tem que pensar esse próximo ano, porque esse governo tem feito coisas que a gente não acredita que era possível fazer. Mas acho que a gente tem capacidade de reagir, de resistir, e, de fato, Palmares não morreu, Palmares, aquilombamento constante, e estamos aqui para anunciar que é possível a gente estar firme nesses processos. Obrigado. Obrigada, professor Moisés. Gente, infelizmente, a gente tem no máximo 15 minutos para o debate. Eu já estou entrando em contato com o pessoal da próxima mesa, porque como a gente começou atrasada e tudo, tá? Mas a gente tem 15 minutos para conversar aqui, encerrar, né? Ouvir né, os ancestrais, né, acadêmicos do NEABI. O professor Moisés está fechado. O senhor está falando, mas está fechado o seu microfone. Porque eu não estou falando, eu fechei porque eu acabei a minha fala. Tá. Pronto, mas é isso. Se vocês quiserem, né, trocar mais algumas. Infelizmente, a gente fica com esse tempo aqui que nos prende, né? Professora Ângela, professora Lourdes, professor Zezito, professor Moisés, querem falar algo mais? Eu desejo fazer uma intervenção. Eu, como meteorologista, professor Moisés, agradeço a sua relação e o seu posicionamento em relação à natureza, e dizer que a preservação da natureza, para nós, é divinizada, tanto para nós mulheres, como para nós da religião afro-brasileira. Muito obrigado, foi ótimo. Se nós fizermos Palmares, faremos Palmares de novo, e outra vez, e novamente. Rosa, eu só queria fazer duas observações naquilo que Moisés e Lourdes falaram, né? Primeiro, Lourdes, realmente, quando você chamou a atenção dos estudos que nós iniciamos aqui em Maceió sobre as comunidades negras rurais, o NEAB, Moisés, foi o primeiro núcleo de estudos afro-brasileiro, aliás, a primeira universidade federal do Brasil que realizou um debate sobre comunidades negras rurais. Quem foi pioneira nisso foi a Universidade Católica de Goiás, que era a professora antropóloga Meire Maiotti. Nós a convidamos, ela veio para aqui com professores, inclusive da USP. Nós fizemos o primeiro seminário, foi aqui, e o segundo, inclusive, foi feito lá em Goiás, quando foi naquele momento terrível que eu estava passando da minha cirurgia em 1992, né? Foi a UFAL que iniciou esses estudos sobre comunidades negras rurais. Né? E nós, inclusive, temos essa carta. Eu consegui resgatar essa carta. Viu, Rosa? Dentro das minhas coisas aqui, eu tenho uma cópia dessa carta, que foi a primeira. Inclusive, eu lendo esses documentos, estão de acordo com as propostas da CONAQUI agora. E foi escrito em 1984, Lourdes e Moisés.
né? Nós fizemos isso no antigo Hotel Beriz ali. Eu tenho essa memória, né? Eu acho que é fundamental a gente ressaltar esse pioneirismo que o NEAB sempre teve ao FAO. E uma outra coisa, Moisés, eu agradeço piamente a você que eu não tinha a dimensão do nosso papel no NEAB, sabe? Enquanto gestor, foi você que me fez descobrir e está me levando a escrever essas memórias. Eu não sei se você está sabendo, eu lancei ontem um livro sobre uma nova leitura do Quilombo dos Palmares, né? E sobre a Serra da Barriga, especificamente sobre o tombamento, eu já estou concluindo o outro. E eu agradeço sinceramente a você, porque foram suas falas. Eu sempre me considerei um professor, um funcionário, mas não sabia que esse trabalho que nós fizemos em equipe, né, teve essa dimensão a nível nacional e que muito contribuiu para a discussão da temática negra no Brasil e principalmente aqui no estado de Alagoas. Eu agradeço sinceramente a você por ter despertado isso em minha vida. Eu também só eu é que agradeço. Moisés, né? Eu é que agradeço, Zé Vito. Eu é que agradeço porque, né, eu hoje me entendo na vida de uma maneira diferente, pela minha experiência aí, em Alagoas, no NEAB, mas também contigo, com Ângela, eu acho que eu estou no mundo de uma outra maneira, né? E acho particularmente que, de fato, ainda não há um reconhecimento mais geral. Todo mundo sabe a importância do NEAB, do tombamento, eu acho que, sem sombra de dúvida, uma contribuição muito significativa no cenário nacional, mas acho que isso é muito bom saber que você está escrevendo, que está, né, que a gente, nas trocas, a gente desperta. Eu também fui despertado em muita coisa nas relações contigo, com a Ângela, com o NEAB, e acho muito bom, né, a gente está cada vez mais marcando isso, porque, às vezes, as coisas, quando acontecem no Sudeste, elas assumem uma centralidade muito rápida, e, às vezes, no Nordeste demora, né? Então, eu acho que esse papel do NEAB, da UFAO, ele é insubstituível, é um papel estratégico fundamental nessa história do movimento negro, foi cumprido, e aí com algumas pessoas que me antecederam, aí como as três que estão aqui, você, a Ângela, a professora Lourdes e outros, e agora continua, né, com a Rosa e com outros, num momento diferente que a gente está vivendo, mas acho que, de fato, isso ainda precisa ser batido, e tem muito material para ser ainda tratado, pesquisado, e para continuar referenciando isso, porque para mim é fundamental que as próximas gerações universitárias, acadêmicas, consigam beber na fonte dessa riqueza, dessa história, desse processo dos anos 80, principalmente. Rosa, teu microfone está fechado. É um caso sério isso. Abre o microfone, tem microfone. Eu estava falando, na verdade, né, tinha iniciado a fala, que vocês não escutaram, sobre a importância realmente do NEAB, né, e desse processo. A gente passa pelo NEAB enquanto bolsista, enquanto estagiário, participando de algum projeto, né, ou fez alguma pesquisa e, de repente, volta, né, dá a nossa contribuição. E importante é que o NEAB sempre esteja fazendo pesquisas, né? É isso que a gente, né, esse novo grupo, esses oito professores que entraram agora no NEAB, é a nossa tentativa, né, de retomar, né, como a gente disse, a vontade da gente de retomar a Colé, de fazer outros projetos de pesquisa, de extensão. Já tem, eu acho que eu entrei em março, né? Em março, entrei assim, pelas bancas de heteroidentificação, mas oficialmente eu só entrei no final de abril. Embora a gente tenha feito algumas tentativas, mas feliz e infelizmente, por um outro lado, a gente fica muito preso agora com as bancas de heteroidentificação. Eu confesso que eu ainda assim, eu entrei no NEAB justamente, né, pelo momento que eu vivi com o senhor, com a professora Ângela,
com Clara, né, aquela ideia das pesquisas, das viagens, dos debates, e até agora a gente só conseguiu fazer o Negras Conexões, né? Só não, foram 4 discussão, e o curso de promoção da igualdade racial para formar novos avaliadores, e agora o aniversário do NEABI, que a gente, na verdade, tinha pensado uma semana inteira e reduziu para um dia, mas está sendo muito, muito importante. Eu queria deixar passar essa data em branco. Agradeço a professora Lourdes, não conhecia, né? Agradeço ao professor Zezito, que está sendo um grande apoio para a gente do NEABI, agora, né? Com todas Pode contar sempre, né? As informações, toda a ajuda, principalmente para esse evento. Ele, o pessoal. Professora Ângela. Oi? A Ângela também, né? Que puxa a minha orelha. Ela tá lá e puxando a orelha. Eu agradeço sim, porque a gente tem que agir com disciplina. Peço desculpas a vocês, porque a gente já está com a outra aberta e para receber os próximos convidados. Mas agradeço muito. Esse é apenas o primeiro evento que a gente pensa para comemorar esses 40 anos, né? Infelizmente a pandemia fez com que a gente tivesse esse tempo limitado, esse encontro distante, mas eu espero que assim que tudo isso passar, que a gente possa se encontrar presencialmente e fazer um evento bonito, se abraçando, né, comemorando realmente no sentido inclusive, né, antropológico, como dizia, ai gente, agora faltou o nome dele, o francês, que passou muito tempo aqui estudando os indígenas, que falava sobre o cru e o cozido, essa relação do brasileiro com a comida, né? O comemorar no sentido da gente estar junto, né? Tomar um chequeté. Me lembro muito daquelas festas festas não, aquelas comemorações que o professor Moisés promovia, né? Lá no NEAB, lançamento de livro, né? Era seminário sobre quilombolas. Eu ainda me lembro, foi o primeiro que participei, foi o Quilombos e Quilombolas, e tinha chequeté. E ele disse, Rosa, vá atrás como era o nome, professor? Aqui do lado, pé de moleque. Traga comida regional. Eu fui, falei com a senhora, que eu conheço há muito tempo, e tinha pé de moleque, tinha acarajé, tinha chequeté, tinha brasileira. As comemorações eram assim, mas a ideia da gente permita, né, Oxalá permita, e os deuses e deusas e orixás permitam que continue. Agradeço a todos vocês, infelizmente, o nosso tempo é escasso, então, vamos nos despedir. Né, axé, nós, e a gente se encontra no outro momento. Axé para todas e todos. Abraço, Lourdes, axé. um abraço, minha querida. Aí, Lourdes, um abraço, Lourdes. Ângela, um abraço. Moisés, um Ângela, axé bem tchau, forte, Rosa. Abraço, Rosa. Zezito. Preparar para outra, moça.